Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui por uma questão aqui do capítulo 2 do livro de Fundamentos de Física do Halliday e Resnick, a questão de número 2, que diz o seguinte, vamos aqui para o enunciado da questão. Calcule sua velocidade média nos dois casos seguintes. Então, tem o primeiro caso aqui, na nossa letra A, que diz o seguinte, você caminha 73,2 metros a uma velocidade de 1,22 metros por segundo. Perceba que nós temos aqui a unidade no Sistema Internacional de Medidas. Beleza, então esse aqui é o primeiro caso, né? Caminhamos uma distância de 73,2 metros a uma velocidade de 1,22 metros a cada segundo. E depois corre 73,2 metros a uma velocidade de 3,0,5 metros por segundo em uma pista reta. Então, nós temos aqui uma pista reta, então nós temos duas situações. Uma situação a qual ele percorre uma mesma distância, porém com uma velocidade menor. E a outra situação a qual ela corre uma distância de 73,2 metros também, porém com a velocidade agora de 3,05 metros por segundo, ok? Então perceba que ele correu uma distância, né, de 73,2 metros mais 73,2 metros. Aí o que acontece, pessoal? Ele quer saber, ele está até falando aqui, ó, ele quer saber qual que é a velocidade, ó, calcule sua velocidade média nos dois casos. Ele quer saber qual que é essa velocidade média. E perceba que aqui, pessoal, na primeira situação eu tenho uma velocidade, na outra eu já tenho outra velocidade. Então isso não é uma média de velocidades, né? Tem velocidades diferentes em um determinado intervalo de tempo. Então, primeiramente, eu tenho que encontrar o intervalo de tempo aqui da nossa situação 1, depois o intervalo de tempo da nossa situação 2. Então, depois eu posso fazer a soma dos meus dois intervalos de tempos em cada situação. Eu faço a soma disso aí e calculo a minha velocidade média de acordo com as distâncias que eu percorri. Tudo bem? Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem que fazer é calcular uma velocidade média no primeiro intervalo, que eu vou chamar aqui de VM1. VM1 é igual a delta x1 dividido por delta t1. É um intervalo de tempo t1. Então, primeiramente aqui, eu vou calcular quem? Eu vou encontrar o meu tempo. Então, eu vou pegar esse tempo que está dividindo aqui o delta x, vou passar para o outro lado multiplicando e vou passar o VM para o outro lado dividindo. Eu vou só apenas inverter esses dois aqui. Então, vai ficar assim, meus queridos. Vai ficar assim, ó, delta t1 é igual a delta x1 dividido por velocidade média em 1. Então, portanto, eu faço as substituições aqui devidas. Tenho aqui que meu delta T1 é igual a delta X1. Quem que é meu delta X1? É a minha primeira situação. Eu tenho aqui a primeira situação, que é o 73,2 metros, dividido por a minha velocidade de 1,22 metros por segundo. Eu fazendo isso aqui, pessoal, eu tenho aqui que meu delta T1 é igual a quanto? 22. Eu tenho um valor aqui de 60 segundos. Esse é o meu intervalo de tempo enquanto caminha. Agora vamos fazer aqui para o nosso delta T2, tá? Então a gente já sabe aqui que eu vou seguir a mesma equação aqui, né? Delta, agora no caso delta T2 é igual a delta x2 dividido por velocidade média em 2. Isso aqui vai dar para nós delta T2 é igual a 73,2 dividido por 3,05. Isso aqui dá para nós, pessoal, um valor de 24 segundos. Então aqui, meus queridos, eu consigo fazer, né, a minha velocidade média nesses intervalos de tempo. Qual que vai ser então essa velocidade média minha aqui? Vai ser a soma, né, das distâncias que eu percorri, 73,2 mais 73,2, isso dividido pelo nosso tempo, né, que vai ser a soma desses tempos. O tempo a qual ele caminha, né, porque ele tem uma velocidade menor, então quer dizer que meu tempo ele é maior. Quando eu tenho uma velocidade maior, perceba que meu tempo aqui diminuiu, tá? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então aqui, meus queridos, eu vou somar meus tempos aqui. Isso deu uma velocidade aqui, meus queridos, de 1,22
74 metros por segundo. Então, essa aqui é a resposta da nossa letra A, tá bom? Beleza, agora vamos fazer para a B. A B diz o seguinte: você caminha 1 minuto a uma velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre por 1 minuto a 3,05 metros por segundo em uma pista reta. Perceba que agora ele dá para nós aqui o tempo, porém esse tempo ele dá para nós aqui, nessa questão aqui, em minutos. Né? Então faz necessário a gente fazer uma conversão aqui para o Sistema Internacional de Medidas. Ele dá uma velocidade para nós. Perceba que ele não deu a distância, certo? Então, aqui ele quer a mesma ideia. Ele quer saber a velocidade média nessa situação, a qual a gente tem a parte que ele caminha e a outra parte que ele está correndo. Então, vamos fazer aqui a nossa B. A gente sabe que a nossa fórmula é Vm sobre ΔX, né? É igual a ΔX sobre ΔT. Aqui a gente pode chamar de uma situação 3, porque a gente está falando da letra B, né? A gente já chamou os outros de situação 1 e 2. Vamos falar aqui da situação 3. Pessoal, o que ele não deu para nós aqui foi o nosso ΔX. Então a gente vai isolar, vamos passar o ΔT para o outro lado, né? Multiplicando. Então vai ficar assim, ó. Na situação 3 aqui, vai ficar ΔX3 é igual a Vm vezes ΔT. Então, nós temos aqui que o nosso ΔX3 é igual. Quem que é o nosso Vm lá, pessoal? Quem que é o nosso Vm aqui? O nosso Vm ele é de 1,22 e o nosso tempo aqui é de 1 minuto. 1 minuto vale quantos segundos, né? Então, primeiramente, a velocidade aqui vai ser de 1,22 e o nosso tempo aqui de 60 segundos. Isso dá para nós aqui quanto, meus queridos? Isso aqui dá para nós 73,2 metros. Agora, vamos fazer aqui para uma quarta situação. A situação onde o nosso ΔX4 aqui, tá? Vai ser Vm4 vezes o nosso ΔT4. Então, a gente vai calcular a nossa posição, certo? Aqui, para esse intervalo de tempo. Então, nós temos aqui o nosso Vm aqui, pessoal, é aquele valor lá, né? 3,05 vezes o nosso ΔT. Deu para nós, pessoal, o valor de 183 metros. Agora, eu tenho a situação onde eu tenho a distância a qual ele caminha, né, com esse tempo, com essa velocidade, e eu tenho a situação aqui a qual ele corre com esse mesmo tempo e com essa velocidade aqui. Então, agora eu vou somar essas duas distâncias e vou dividir pelos intervalos de tempo para me saber a velocidade média em todo esse trajeto. A velocidade média 3, 4 é igual ao quê, meus queridos? É igual a soma, né, da distância, isso dividido por 60 mais 60. Isso dá quanto, pessoal? Isso dá aqui para nós 2,14 metros por segundo. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa resposta. Beleza. Então, nós temos aqui, né, as duas situações. E agora, na letra... Vou colocar aqui letra A. Beleza. Agora, pessoal, ele pede na C, ele pede aqui na letra C para a gente fazer o gráfico de x em função de t nos dois casos e indique de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Então, beleza. Então, vamos fazer os gráficos, né? Para essas duas situações. Então, olha só. Vou fazer o gráfico aqui para essa situação A aqui, tá? Quais são os dados que nós temos aqui da posição em função do tempo nesse primeiro aqui, nessa primeira situação, né? Onde a gente calcula a velocidade média aqui no A. Então, nós temos aqui, primeiramente, que o veículo ele está lá a 60 segundos, né? E ele, pessoal, não vou fazer fora de escala aqui, viu? E ele está numa posição, né, de quanto? De 73, né, 2 metros. Aqui é quando ele caminha, tá bom? Beleza. Daí, ele anda mais 73,2, né, no intervalo de tempo de 24 segundos. Então, ele andou mais 73,2. Isso dá para nós quanto aqui? 146,4, né? Então, não vou fazer em escala, vai ficar aqui, ó, 146,4. E isso ele andou, né, mais 24 segundos a partir desse tempo aqui, ó, de 60. Ele foi lá aqui, ó, para 84. Beleza. Então ele foi daqui para cá, né? E depois aqui para cá.
Pessoal, e como a gente faz o cálculo, né? Ele fala para a gente explicar como a gente determina, a partir do gráfico, a velocidade média. A velocidade média aqui nesse intervalo, a gente vai traçar, pessoal, uma reta aqui que vai ligar o ponto de origem e o ponto aqui do término aqui do movimento que a gente está analisando. Então, a inclinação desta reta aqui em vermelho, tá? A inclinação dela vai nos dar a velocidade média. E como é que eu calculo a inclinação dessa reta? Pessoal, basta fazer isso aqui, ó. Basta, né, eu transformar isso aqui num triângulo, retângulo, né? Vamos dizer assim. E aqui eu tenho o meu ΔX, que é a minha variação aqui, daqui até aqui, né? Minha variação daqui do zero até aqui, meu ΔX. E eu tenho aqui meu ΔT, que é a minha variação em T. Tá vendo? Isso aqui é um triângulo, retângulo, ó. Se eu traçar uma reta aqui, e aqui eu tenho a inclinação aqui, ó, da minha reta, aqui, pessoal. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então, tem um triângulo retângulo. Então, se eu calcular aqui, por exemplo, aqui, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né, eu consigo encontrar esse ângulo. No caso, eu estou falando da tangente desse ângulo aqui. Se eu fazer isso, pessoal, eu tenho a velocidade média, certo? Eu tenho a velocidade média. Então, a inclinação aqui, ó, desta reta que liga a origem do meu movimento até o término dela aqui, a inclinação dessa reta me dá a velocidade média. Ok? Tranquilo? Agora aqui da mesma forma, agora você vai traçar o gráfico, né, da posição em função do tempo aqui. Isso eu deixo para vocês. Vai fazer esse gráfico aqui, certo? Colocando esses dados aqui. O dado aqui de 60 segundos, né, para o tempo, intervalo de tempo, onde a nossa distância aqui, a primeira é de 73, né? Deixa eu colocar aqui, 73,2 e a outra de 183. Você faz aqui, né, o nosso intervalo de tempo para 60, depois para 60 e faz o gráfico aqui, ok? Você tem que aplicar. Depois que viu essa questão, tenta resolver novamente, tudo bem? Pessoal, então eu te espero na nossa próxima aula, certo? De resolução de exercício, para que depois a gente possa dar andamento aí no nosso curso. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Até mais. Forte abraço.